E fala galera do YouTube, Motoca Investidor trazendo então para vocês aqui um vídeo do estilo antigo, beleza? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a moto. Galera, qual moto o Motoca Investidor tá usando? Galera, a gente usa uma Fazer 150, tá? Ela é no 23-24. Eu comprei ela na preta fosca. Eu ia comprar outra moto quando eu fui comprar, mas acabou sendo um dos melhores negócios que eu fiz. Contando um pouquinho para vocês. Quando eu fui pegar essa moto aqui, na verdade eu queria pegar uma FZ15 para trabalhar na rua. E aí muita gente ainda estava descobrindo a moto, era uma moto mais recente, eu queria azul e eles não tinham em pronta entrega, né? Então eu peguei e falei assim, poxa, eu vou pegar. Eu já tinha uma outra moto, eu já tinha vendido a outra moto, né? O cara tava só esperando eu pegar minha moto nova. E aí eu falei assim, não, eu não posso ficar sem moto, então eu vou pegar a preta fosca mesmo. Por quê? Era a única que tinha pronta entrega. Mas lembrando, não era ela que eu ia pegar uma FZ15 azul. Só que o prazo que a Yamaha deu era 15 a 30 dias, né? Pra poder pegar o veículo. E aí eu não podia esperar tanto tempo. Eu falei, meu, o que vocês têm a pronta entrega? Só a Fazer preta fosca. Eu falei, não, então vai ser ela. Sempre gostei de Yamaha, né? Então a gente ouviu falar muito sobre a moto, ouviu falar muito bem sobre a durabilidade. Eu vinha sempre de Suzuki, né? Eu já tive duas Suzukis. Uma eu vendi com 140 mil, a outra com 170. As duas nunca foi feito motor. Motos muito resistentes. E aí foi a primeira vez que eu troquei de marca, né? Então eu falei assim, bom, vamos testar a Yamaha e ver como que a Yamaha se comporta, né? Quando eu troquei para a Yamaha, né, eu falei assim, vamos tentar ver primeiro as diferenças. O que tem de diferente quando a gente fala de uma moto binária, né? Que a gente está falando o que é binária. Binária, no caso, é uma moto das duas grandes marcas que a gente tem aqui no Brasil que oferecem talvez o melhor custo de manutenção que você pode ter. Então, quando a gente fala de moto binária, que é Honda e Yamaha, né, qual que foi a principal diferença que eu senti quando eu saí da Suzuki e vim para a Fazer 150? Fazer e Factor, basicamente a mesma moto, a única coisa que muda das duas é a pedaleira recuada na Fazer, tá? Então a Factor, ela vem com a pedaleira mais ou menos aqui, ó, o estribo vem onde é o pezinho do câmbio, então você anda com a perna mais para frente, mais 90 graus, então é uma posição de pilotagem que para quem tá na moto na rua, ela cansa um pouco menos. E aí, no caso, o que aconteceu? A primeira percepção que a gente teve quando a gente veio para uma moto binária foi o preço do seguro. Então, para vocês terem uma ideia, por meu perfil, eu já tô com essa moto para 2 para 3 anos, né, vai fazer. Pro meu perfil, o seguro dela ficava em torno de R$ 2.800. Por quê? Portão manual, moro em Guarulhos, então assim, vários fatores de risco, né? Então a gente tá perto de uma favela que tem aqui próxima, que é a favela do Fontales, então tudo isso vai encarecer o seguro da moto. Comparado à minha Suzuki, para vocês terem uma ideia, a minha Suzuki eu pagava 750. Então você sair de 750 para 2.800 de seguro, a gente está falando aí de uma alta muito alta, né? Então, para quem não está acostumado, é a primeira coisa que você vai ter que se adequar em relação a preço e custo de ter essa moto. Porém, apesar da gente ter aí, então, o custo do seguro como um dos problemas de você ter uma das motos binárias, né? Porque ela é mais visada, apesar de a Fazer 150 e a Factor, elas não estão entre as top 10 mais visadas para roubo, tá? Então, imagina só, tem outras motos que podem ter o seguro muito mais caro, principalmente aqui na região de Guarulhos. Porém, o que ela te entrega de caro em relação a seguro, porque, querendo ou não, é sim uma moto mais visada do que Suzuki, Haojui, né, Dafra, todas as outras marcas, Bajaj, você tem a vantagem do que eu nem vou falar que as peças em si são mais baratas, mas o que eu posso trazer para vocês? O que sai mais barato normalmente nessas motos são as peças paralelas. Então você encontra a peça paralela para que você possa colocar como reposição. E aí o que eu vou dar de exemplo de peça paralela? Coisa que é quebra, né? Que a gente acaba gastando muito, principalmente quando está trabalhando na moto na rua, né? Pastilha de freio. Então assim, pastilha de freio é uma coisa básica. Para vocês terem uma ideia, a original dura para mim 15 mil quilômetros. Porém, você gasta aí facilmente quase 80 a 150 reais uma pastilha original. Então assim, tudo depende de onde você vai pegar, se tem promoção, se não tem, se tem fila de espera. Normalmente, eu tive um acidente recente que eu tive que esperar no mínimo 30 dias para chegar algumas peças, tá? Não basta apenas a moto ser original, que você vai ter uma moto binária, que você vai chegar na concessionária lá e você vai conseguir comprar sua peça pronta entrega. Então, muitas vezes, você precisa da pastilha de freio, você vai chegar lá na Yamaha e você vai ter que esperar ainda chegar depois de alguns dias, tá? Então, assim, não é sempre que tem. Qual que é a vantagem? Muitas vezes você tem autopeças de moto, né? Motopeças, no caso, que você encontra essas peças originais, só que aí a autopeça vai colocar a margem deles em cima, né? Eles precisam ganhar também.
Por isso que eu falei que tem essa variação. Você pode pagar de 80 até 150 reais numa pastilha de freio. E olha só que absurdo, não quer dizer que vai ter uma boa durabilidade, porque parece que as peças que vendem, por mais que sejam originais, não dura igual a peça que vem na moto, tá? Então isso é uma coisa que você já tem que pôr na cabeça, que é uma desvantagem. Então assim, você vai comprar, aí muita gente fala assim, eu só coloco peça original. Só que em compensação, galera, ela tem a durabilidade muito menor do que a que vem de fábrica, entendeu? Isso é nítido, pra quem tá andando com a moto todo dia, você percebe. E aí, dentro disso, você tem as peças paralelas. Então assim, no caso das binárias, para essa moto aqui, eu utilizo, como eu já troquei aqui a pinça, por causa de um acidente, eu uso a pinça da Factor, da YBR ali 2012, né? Então eu uso as mesmas pastilhas da YBR 2012. Eu pago R$13 cada pastilha, né? O parzinho, no caso. Então assim, olha a diferença, né? A gente já tá falando de 80 para 13. Então assim, custo de manutenção muito mais baixo. E aí aqui tem uma outra vantagem ainda, que é o quê? Ela dura 10 mil pra mim, mesmo ela sendo paralela. Então assim, mesmo que eu compre 2 vezes, né, pra dar 20 mil quilômetros, eu ainda gasto R$26, comparado aos 80 que a gente tem de peça original, é muito diferente. E aí você fala, mas colocar uma peça paralela, afeta o freio. Não afeta, galera. O que vai afetar o freio é você manter a manutenção da moto em dia. Então você precisa fazer troca de fluido de freio, você precisa ficar atento na espessura do seu disco, tudo isso vai interferir aí na potência de frenagem que a moto tem. E aí, hoje quando a gente fala sobre peças de reposição, o que a gente já trocou nessa moto? Para vocês verem aqui, eu vou mostrar a quilometragem dela para vocês. Então hoje a nossa Fazer 150 ela tá com 80 mil quilômetros, 80.124. E com esses 80 mil, basicamente, peças que nós trocamos que quebraram foi só por acidente. Quais foram as peças? Retrovisor, basicamente, caiu, quebrou, galera, não tem o que fazer. O retrovisor original ainda dura até umas 2 quedas, mas dependendo de como ele bater no chão, ele vai quebrar. Só que qual que é a vantagem? Esse retrovisor aqui, paguei R$26 o par. Então você paga R$26 o par e você troca. Se fosse uma Haujuy, se fosse uma Dafra, são retrovisores aí que você já não encontra tão fácil paralelo, tá? E se for comprar original, pode colocar aí fácil R$300, R$400. Então olha só, com 26 eu fiz a reposição. É um retrovisor que tem uma qualidade boa, vocês estão vendo ali, né? Ó, olha no outro lá. Então você consegue ver que a qualidade do retrovisor é boa. Porém, você paga barato, você consegue pagar até R$26 no parzinho. Para quem é fã da Fazer, né, principalmente da Fazer do modelo antigo, 2014 a 2024, ficou em linha 10 anos, sabe que a Fazer tem a bananinha, né? Então assim, o pessoal perguntou, Breno, mostra como fica a moto sem a bananinha. Ela ficou assim, tá? Eu não acho que ela ficou com cara de Factor, né? Até porque o farol dela é muito maior que o da Factor ele é mais curtinho aqui, o pessoal até confunde. Só que eu optei por deixar sem, tá? Principalmente por quê? Porque aqui você vai achar a peça paralela, a paralela às vezes ela queima do sol muito mais fácil, então assim, não fica a mesma coisa, né, conforme o tempo. Então tudo que tá aqui é original da moto, original. Se eu colocasse uma peça paralela, só de bater o sol você percebe uma diferença de cor. Então assim, eu achei que ficou bonito sem, deixou a moto um pouco mais agressiva, aí eu optei por deixar sem a bananinha da parte da frente da Fazer. Mas lembrando, toda a Fazer ela ainda tem essa parte aqui assim, dos dois lados do farol, né, e eu optei por deixar sem. 80 mil quilômetros. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que a Yamaha sabe fazer motor, é o que? Se liga só, 80 mil quilômetros, né? Ó, tô colocando mais muito perto aqui, tá? Vocês estão vendo todas as juntas, o motor não tem um resquício de óleo, né? Ó, pode ver, o motor sequinho, não desbotou. Basicamente, tudo que tá aqui é original, nunca troquei motor de arranque, a minha nunca deu problema. Desde quando eu comprei ela bate campana, galera. Então pra quem se pergunta, minha moto faz um barulho diferente, de barulho batendo campana, quando eu aperto a embreagem ela para, né? Ou quando eu abasteço no álcool. Isso é crônico de Fazer, tá? Então assim, não fica com medo achando que a moto vai quebrar por conta disso. E aí, pra quem quer saber como que é esse barulho de campana, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a moto aqui pra vocês e vocês vão perceber que quando a moto tá em marcha lenta, ela bate campana, ó. Vocês estão ouvindo esse barulho aqui, ó? Toc, 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 toc. Esse barulho é batendo campana, tá? Então assim, justamente ela faz isso desde quando eu comprei. E aí quando eu levei num mecânico, amigo meu, ele falou, meu, tem que ver isso aí, ó, consigo tirar esse barulho. Sabe o que eu fiz? A moto tinha 2 mil quilômetros. Eu deixei pra lá e continuei trocando óleo no tempo certo, deixando tudo certinho. E aí,
Hoje a moto tá com 80 mil e o problema é que o cara falou que podia estragar meu motor, tá aí, ó, 80 mil quilômetros. A moto não bate nada, nunca regulei válvula. A campana dela bate desde quando eu comprei e a moto tá aí, funcionando 100%. Pode olhar aqui que a pintura do motor também desse lado, ó, não tem um vazamento, nada. A moto eu lavei tem 2 semanas, ó, tá limpinha o motor, nada de óleo. Então a moto que manda manutenção que é o dono, galera. Eu falo, moto suja quebra mais. Tem pessoa que duvida, mas pode ter certeza. Deixar a moto encardida, você estraga as peças bem mais rápido. A relação eu troquei agora recente. Essa aqui é a minha terceira relação, só pra vocês terem uma ideia. Então assim, a terceira relação com 80 mil. As minhas relações têm durado muito, mesmo trabalhando na rua. E aí o pessoal pergunta, quanto que você pagou na relação? Essa relação, o kit, a coroa é 41 e o peão é 14. Eu paguei R$ 59,90. Eu comprei da Fox e coloquei. Então assim, relaçãozinha dela, R$ 59,00, pastilha R$ 13,00, que é o que a gente usa. Breno, qual óleo você usa na sua moto? Você usa o Yamalube? Você segue a recomendação do manual? Não. Eu uso Castrol 2050, tá galera? Castrol 2050 e meu motor tá filé. Então para o motor, a gente utiliza o óleo Castrol 2050 e de quanto em quanto tempo a gente está trocando esse óleo? Para vocês terem uma ideia, o óleo dessa Phaser eu estou trocando a cada 2.500 até 3.000 km, tá? Agora que ela bateu 80 mil, eu pretendo diminuir um pouco esse tempo. Então eu vou começar a trocar a cada 2.200, 2.500, tá? E aí a hora que ela passar dos 100 mil km, eu começo a trocar a cada 1,5, 2. Por quê? Porque quando eu tiro o óleo, galera, né, com a maneira como eu piloto e como a moto não baixa óleo, eu consigo ter um aproveitamento bom desse óleo de motor, porque quando eu tiro ele tá muito claro ainda. Então assim, ele pega aquele tom de caramelo claro. Então assim, sabe, bala de caramelo, aquele ponto bem clarinho, levemente na cor marrom, então é assim que ele sai, ele não sai preto. Eu já vi motos que com menos quilometragem o óleo sai preto. Não tem como você utilizar aquele óleo por mais de 1.000 km. Eu não sei se o Castrol, que ele é excelente, ou se o motor que é muito bem regulado. Porque na minha Suzuki, todas as minhas Suzuki eu também usava o Castrol 2050 e todas elas tiveram durabilidade e não fumavam. Eu vendi com uma quilometragem muito alta, sem fumar. Breno, nas demais peças, o que você trocou na moto? Galera, peças de utilização, né, nesses 80 mil, trocamos filtro de ar, vela de ignição, que eu troco a cada 20, 30 mil. Ela dura 30 mil, tá, galera? Se ela tivesse falhando ou ruim de pegar, eu trocaria antes. O manual fala para trocar em 10, eu troco com 20, 30, nunca tive problema. Pastilha de freio, lona de freio. Então a lona de freio é outra coisa que a gente paga baratinho. Eu pago aí na casa dos 20, 22 reais, tá? Para trocar a lona de freio. A bucha da coroa ainda é original. Quadro elástico ainda é original. Eu tive um problema, e aí pra você que anda na rua, né, muitas vezes você tem que ficar atento, é o quê? Ficar atento com a bucha da balança, pra você apertar ela. A minha moto começou a sair de traseira, eu comecei a achar estranho. Quando eu fui ver, era só falta de aperto nessa peça aqui. Eu apertei e acabou o problema. Então galera, apesar de eu já ter caído com a moto, né, a gente teve aqui uma carenagem, ó, essa carenagem aqui quebrou o pino daqui. A gente já tem oficinas que são especializadas em recuperação de carenagem, então você consegue pagar mais barato e recuperar. Por que eu falo isso, galera? Eu não troquei, ela continua aqui, só que quando chegou, né, quando eu fui na Yamaha para ver o preço dessa carenagem, elas são duas partes, parte interna, né, parte externa e adesivo. Olhando as três partes, você fala assim, deve custar no máximo 150 reais, é plástico. Galera, 50 reais o adesivo, 250 a parte externa, 289 a parte interna. Ou seja, mais de 500 reais para você trocar uma asinha do tanque. E aí o pessoal fala assim, mas aí moto Hauju tem a carenagem muito cara. Galera, hoje em dia, qualquer moto tem carenagem cara, tá? E o pior de tudo, não tinha pronta entrega, 30 dias para eles me entregarem na cor preta fosca, tá bom? Então, até teria pronta entrega de outras cores, mas se você quer manter a moto original, não ia ter a pronta entrega, eu ia ter que esperar 30 dias para vir da fábrica. Nunca troquei bengala, tá? Dentre esses acidentes, eu já mandei alinhar, tudo mais. Nunca troquei roda, nunca troquei basicamente nada da moto da parte de carenagem, tá? Então toda a moto tá original, a única coisa que a gente troca é peça de utilização, lona, pastilha, vela de ignição, filtro de ar e pneu. Basicamente foi isso que a gente trocou na moto. E aí de peça mesmo que a gente trocou, a única peça foi o retrovisor, que quando a gente caiu quebrou os dois lados. E aí precisou trocar e paguei 26 reais, que nem eu falei pra vocês no vídeo. Aí no mais, a única coisa que eu tenho de observação nas motos Yamaha, principalmente, e não só a minha,
tem outros motocas que trabalham comigo, usam Yamaha, é a coloração do escapamento, galera, olha só. Eu já pintei e ele volta a ficar cor de ferrugem, é impressionante. Parece que o alumínio, ou o aço que é utilizado, é de baixa qualidade na parte do escapamento. Então assim, você pode resolver isso trocando, mas como eu gosto da moto original, eu mantive, aí de vez em quando eu vou pintando para deixar a moto bem bonitinha, para ficar toda pretinha, só que assim, é uma coisa que desgasta muito fácil. E aí o único acessório que a gente colocou, né, digamos assim, para proteger a moto, porque isso aqui é impressionante, né, o protetor de escapamento, como ele protege a sua moto se você cair pro lado esquerdo, o lado direito da moto, né. Ele protegeu várias vezes a minha moto de queda. E aí junto com o protetor de carenagem aqui, eu paguei 200 e pouquinho, paguei bem baratinho. Já salvou muitas vezes de você amassar um tanque, de você quebrar a carenagem, né? Vocês podem ver, ó, olha como ele é afastado aqui. Então até bater, ó, é muito forte, né? Você não consegue tipo amassar fácil, nem ele movimentar fácil. Então eu indico para você que tem moto, quer trabalhar na rua, coloca sim o protetor de carenagem, porque faz muita diferença, tá? E logo logo, daqui 2 anos vai virar lei, né? Quer trabalhar na moto na rua com a moto, você vai precisar colocar o protetor de carenagem, o famoso mata-cachorro, beleza? Trocamos o suporte, né? Colocamos o suporte de imã, o outro suporte quebrou, galera. Foi só gravar o vídeo, quebrou o suporte. Aí eu comprei o de imã, paguei R$30 e ele é absurdamente bom. Eu até fiz um shorts aqui mostrando pra vocês. E ele segura muito bem, tá? E ele não tem nada pra quebrar, isso que é o mais impressionante. Então tecnicamente vai durar muito tempo. E é isso, galera. Pra você que pensa em trabalhar na rua, quer ter uma boa moto, com certeza eu indico a Yamaha. 80 mil quilômetros, a moto praticamente tá zero. Flex, então assim, eu rodo no álcool ou na gasolina. E o melhor de tudo, quando eu encho meu tanque com álcool, eu gasto aí R$55, eu encho meu tanque, eu consigo rodar 400 km no álcool, tá? Eu sei que tem muita moto que não faz isso na gasolina. Na gasolina você vai fazer aí por volta de 560, 600, tá? Principalmente, o que vai mudar? Medida do pneu. Então, para você que quer ter uma melhor autonomia da sua moto, fica atento. O original dessa moto aqui, ele é o pneu 80-100. É o pneu dianteiro da maioria das motos, né? E aí eu coloquei o 100-90 e aí a gente já teve um problema que foi o quê? O pneu é melhora a moto nas curvas, só que não é um pneu mais pesado. Então você diminui ali, com certeza, a parte de autonomia da moto. Você força mais o motor para rodar esse pneu. Ganha estabilidade e perde autonomia. Então ela fazia uma média de 41 por litro, 42, ela tá fazendo na casa dos 36, principalmente por causa do pneu. A hora que eu voltar a medida original, ela volta a ficar econômica. Beleza, galera? Galera, então como conclusão para vocês, hoje a gente tá com a Fazer preta fosca, com 80 mil quilômetros, ano 23, 24. Basicamente, ela tá entre o top 3 ali, melhores motos que eu já tive. Baixo custo de manutenção, tá? Então você tem um baixo custo de manutenção. O único contra dela, você tem um seguro um pouco mais caro, porque é uma moto binária das marcas principais, né? Então é uma Yamaha. Apesar das peças de reposição de carenagem elas serem caras, você encontra paralela. Claro que você tem paralelas de boa qualidade e de má qualidade. Então você tem que ficar muito atento sobre que tipo de peça você vai pôr. Nem sempre o mais barato é o melhor, né? Então você às vezes tem que optar pelo original. Mas dentro de tudo isso, você tem a opção das peças paralelas. A moto, ela tem um bom custo-benefício no geral. É muito econômica. Eu não considero ela uma moto cara para os tempos de hoje, pelo que ela entrega, tá? Então o que essa moto entrega? Freio combinado, poderia ser ABS, né? Infelizmente não é, mas é o freio combinado. Ela poderia ter o corta-corrente, porém ela te entrega indicador de rotação do motor analógico, ela te entrega indicador de reserva, ela te entrega a autonomia da reserva, ela te entrega marcador de marcha, quilometragem por hora, certo? E ela te entrega também, ela tem um sistema que se você está com o pezinho baixo, você não consegue ligar a moto, só segurando a embreagem, às vezes nem segurando a embreagem. Então é um sistema de segurança para você não ligar a moto no pezinho. Não esquecer o pezinho baixo. Confiabilidade de motor, ela tem filtro de óleo externo, eu acho que isso é importante, essa pecinha bem aqui. Nunca tive problema na parte elétrica, a bateria dela é original ainda, 80 mil quilômetros a bateria original e eu trabalho com a moto todo dia, então vocês imaginam, são mais de 100 partidas todos os dias e a moto ela tá com a bateria original. O único contra dessa moto, preço do seguro, na minha opinião, tá?
demais. Para quem está pensando em pegar uma Yamaha Phaser para trabalhar na rua, pode ter certeza que ela tá entre as melhores motos que você pode pegar para trabalhar na rua. Principalmente porque se você entrar, eu já postei até um vídeo aqui no canal, daquela empresa Locamotos, Locaweb, todas elas já estão trabalhando com a Factor. Então assim, você vai lá para alugar a sua moto naquele plano que ela vai ser sua, e eles sempre oferecem o que? Oferecem a Factor, porque a Factor é a irmã da Phaser. Qual que é a diferença? Ela tem uma posição de pilotagem um pouco mais confortável, tá? Aqui eu sempre coloco a caixa, né? Porque trabalhamos na adega, então a gente amarra aqui a caixa e trabalha com a caixa para adega, beleza, galera? Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like e acompanhe o Motoca Investidor aí para aprender mais sobre investimentos, custo-benefício e aonde investir melhor o seu dinheiro, seja na sua ferramenta de trabalho, seja pensando na sua aposentadoria, beleza? Se inscrevam no canal, deixem o like se vocês gostarem, qualquer dúvida deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Motoca Investidores para você na área, fiquem com Deus e fui!